Bom, pessoal, vamos continuar nosso curso. Agora a gente vai falar um pouco sobre o princípio de Hamilton. Esse princípio, ele é uma versão mais atualizada, assim, mais poderosa da mecânica clássica. E ele está baseado principalmente no conceito de minimização, tá? A gente, na verdade, vai minimizar uma quantidade bastante importante na física, que é a chamada ação. E depois da minimização dessa ação, a gente consegue trabalhar com configurações que o sistema ele pode atingir, tá? Então, para isso, antes, como a gente está falando de minimizações, o que a gente precisa trabalhar um pouco é com uma ferramenta do cálculo diferencial, que é o cálculo variacional. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa ideia de cálculo variacional, a gente vai introduzir mais a ideia do princípio de Hamilton e depois trabalhar em si com o cálculo variacional. Bom, o princípio de Hamilton está bastante ligado a um conceito que a gente chama de configuração. É a configuração que um sistema tem em um certo instante de tempo e como essa configuração evolui, né? Então, como ele passa de uma configuração física para outra. A gente já definiu essa configuração em termos das variáveis generalizadas, né? Então, eu tenho as posições generalizadas e também tenho aí as velocidades generalizadas, tá? Então, uma configuração vai ser justamente essas coordenadas num certo instante de tempo t, que define meu sistema como um todo. Então, eu poderia pensar num certo ponto Q1 aqui, tá? E aí eu vou deixar só um Q1 representando todas essas variáveis. Então ele tem Q1, Q2, Q3, Q4, depende dos graus de liberdade que ele tem. Essa é uma dada configuração. E eu tenho uma outra configuração aí que a gente chama de Q2, tá? Poderia até, vamos apagar aqui, vamos fazer diferente para não gerar dúvidas. A gente pode fazer assim. A gente tem essa configuração Q índice 2, que é referente a uma segunda configuração. Eu tenho aqui essa Q índice 1. Lembrando que o Q1 pode ser Q1 de 1, de N, e eu tenho as velocidades, certo? E aí, na verdade, esse Q aqui é para um certo tempo e esse é para outro tempo. E aí o meu sistema ele pode evoluir de uma configuração para outra, tá? Certo? E é como esse sistema evolui de que se trata o princípio de Hamilton, né? Então a gente vai determinar o princípio de Hamilton em termos, na verdade, dessa evolução. Uma coisa que eu queria deixar estressar aqui é que isso aqui não representa um ponto no espaço cartesiano. Tá? Isso aqui representa uma configuração como um todo. Então, se esse sistema aqui ele tem 18 graus de liberdade, então esse vai ser um sistema que tem 18 dimensões, por assim dizer, esse espaço de configurações. Tá? Então, por exemplo, a gente vai olhar para todos os possíveis caminhos, né? Então esse aqui em vermelho é um caminho que esse sistema pode assumir para mudar de uma configuração para outra, certo? E aí, justamente, esse sistema pode assumir diversos caminhos. Então, eu posso ter um outro caminho maluco aqui e esse outro caminho maluco ser o caminho que ele assume, porque não significa que ele vai fazer essa reviravolta. Esse aqui é só um caminho no espaço de configurações. Esse caminho todo maluco pode representar, por exemplo, uma reta. Tá? Então, ou seja, não existe uma correlação direta. Algumas vezes o espaço das configurações se confundem com o espaço euclidiano, mas em geral a gente tem que pensar nessas coordenadas generalizadas como se elas não tivessem um paralelo direto com as coordenadas físicas desse sistema. Tá? Então, o que a gente vai estudar é justamente isso. Qual o caminho que o sistema assume? Tá? E o caminho que o sistema assume depende de uma variável bastante importante em física, que é a chamada ação. Tá? Essa ação, que a gente representa aí pela letra S,
ela é uma variável que determina a configuração do sistema preferencial. Então, se de alguma forma eu minimizar essa ação, então eu tenho aqui uma variação, tá? Então essa é uma variação diferencial dessa ação. Então, o sistema vai assumir uma configuração, ou seja, ele vai assumir um caminho para o qual essa ação ela é minimizada, tá? Então, essa ação ela é representada aí como uma integral de 1 até 2, ou seja, da configuração 1 até a configuração 2, se a gente quiser, para manter a notação, colocar aqui entre parênteses, de um ds. E esse ds em si, ele é um funcional, tá? Então, esse cara aqui, ele é um funcional. Ou seja, ele é uma função de funções. A ação, na verdade, esse ds, ela nada mais é do que alguém que a gente já conhece bastante, que é a lagrangiana. E por que que é um funcional? Porque a lagrangiana, ela é uma função de, por exemplo, se a gente tiver em termos de coordenadas, a gente tem os q's, os q pontos, lembrando que q e q ponto são funções do tempo. Tá vendo? Então eu tenho função, ela é função de funções, certo? Então eu tenho aqui a integral desde um tempo t1 até um tempo t2. E aí o que a gente precisa fazer é encontrar um mínimo. Então, qual é o caminho, qual é a configuração que esse sistema assume para sair de uma configuração 1 para a configuração 2 que minimiza essa lagrangiana, tá? Então, esse é o princípio de Hamilton. O princípio de Hamilton me diz que o sistema físico ele vai assumir um caminho, ou seja, vai passar de uma configuração para outra, de modo em que eu tenha um mínimo da ação. Então, eu vou ter que minimizar. E quando a gente vai minimizar alguma coisa, em geral, a gente usa então esse cálculo variacional. Então, a gente vai fazer variações dessa função, nesse caso aqui a lagrangiana, mas a gente vai fazer isso de modo genérico para uma função qualquer, e vai procurar aquela variação que representa um mínimo, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, como a gente pode ver, existe uma correlação direta entre a mecânica lagrangiana e a mecânica hamiltoniana, né? Uma vez que o princípio de Hamilton, que é esse que está escrito aqui, na verdade, é essas duas partes juntas, né? A minimização da ação e a ação descrita por essa integral, ela está diretamente relacionada com a lagrangiana. A gente acabou deduzindo a lagrangiana em si a partir do princípio de D'Alembert, né? do trabalho virtual nulo, em que a gente pensava justamente em deltas Qs, né? Se vocês lembrarem do princípio de D'Alembert, a gente usava o trabalho virtual como sendo a soma em I aí de Fi escalar delta EI, né? Então, onde eu tinha aqui as forças de vínculo e esse trabalho virtual era nulo. Tá vendo? Essa ideia aqui de variação já começa a aparecer. Então, no sentido de que qual que é o caminho que eu assumo? Como é que a gente definia esses deslocamentos virtuais? Através dos vínculos do sistema, né, que depois viraram as coordenadas generalizadas, e aí a partir de tudo isso a gente definiu as coordenadas generalizadas, e a partir das coordenadas generalizadas a gente definiu a lagrangiana. Tá? Então, o princípio de Hamilton ele vem para fechar tudo isso. Na verdade, o princípio de Hamilton é mais geral do que essa formulação. Né? Por mais que pareça que ele é proveniente da lagrangiana aqui, na verdade não. A lagrangiana ela é uma consequência do princípio de Hamilton.
Tá? Então, de modo geral, o princípio de Hamilton determina qual é a configuração que o sistema vai assumir, ou seja, qual que é a configuração preferencial que o sistema vai assumir com o passar do tempo. E a gente analisa essa configuração através dessas variações. Então, nesse contexto a gente começa a entender, faltou um vetor aqui, nesse contexto a gente começa a entender essa ideia dos tais deslocamentos virtuais, né? Porque a gente buscava por quais as configurações possíveis, né? Justamente porque, dentre todas as configurações possíveis, o sistema vai atingir aquela em que minimiza o trabalho virtual e, consequentemente, aquela que minimiza a ação. Então, o princípio de Hamilton ele descreve o movimento de um sistema físico em que todas as forças, né, exceto as forças de vínculo, elas são deriváveis de potenciais escalares generalizados. Tá? Mesmo as forças que são dissipativas, não sendo força de vínculo, a gente viu que dá para generalizar em termos de potenciais escalares aí. E que podem ser funções, então, das posições e das velocidades. Depois a gente vai ver que a gente pode até generalizar o princípio de Hamilton para os casos não holônomos, né? Porque o que a gente tem aqui são os casos holônomos, ou seja, aqueles casos em que eu tenho uma força de vínculo que é determinada somente pelas coordenadas. E aí, sim, para os casos holônomos, eu consigo chegar na Lagrangiana e fazer todo o tratamento que a gente fez. Certo? Então, o princípio de Hamilton fica estabelecido o movimento desde um tempo t1, né? Então, ou seja, da configuração 1 até um tempo t2, até a configuração 2, é tal que essa integral, que é a integral da ação, que é definido em termos da Lagrangiana do sistema, tem um valor estacionário, né? Então esse mínimo aqui é o que a gente chama de valor estacionário. Então todos os possíveis caminhos que esse sistema pode assumir dentro das configurações, então posso ter um outro caminho dentro dessas configurações, dentre todos esses a gente vai escolher qual o caminho que minimize essa integral de ação. Certo? E aí, para isso, a gente vai usar a ideia do cálculo estacionário, do cálculo diferencial, porque a gente vai procurar caminhos que diferem entre si infinitesimalmente. Né? Então, por exemplo, suponha que eu tenha o caminho sendo definido por uma função y. Tá? Então, y de x, por exemplo. Esse é o caminho que eu vou definir. Então a gente vai procurar por todos os caminhos que diferem desse y de x de uma certa quantidade parametrizada por esse parâmetro e uma função eta aqui, que é uma função qualquer. Tá? Então essa é uma função qualquer, bem comportada, diferenciável. Tá? Então a gente vai procurar por isso. Uma vez que eu determinar todos os caminhos, eu vou determinar qual deles minimiza essa função que a gente está usando. E aí, para isso que a gente vai usar o cálculo variacional, justamente para trabalhar com essa ideia de mínimos. Tá? Então, a gente vai minimizar. E para isso, a gente precisa definir quem que é esse funcional. Então, antes da gente falar do princípio de Hamilton, em termos da Lagrangiana, e fazer alguns exemplos, é interessante a gente entender como que funciona, então, o cálculo variacional por si só. Então, o que a gente vai ter é o seguinte, imagina que a gente tenha um problema no qual uma dada função, tá? Então eu tenho aí uma função f, que é a função que eu quero minimizar, né? Ou procurar pela sua condição estacionária, onde esse f, ele é um f que depende, é um funcional, tá? Então a gente pode escrever, desculpa, é um f que depende de y, que depende de x, certo? Dessas duas variáveis, de forma que o y igual a um y de x. Tá? Então, o que a gente tem é o seguinte, eu quero um caminho que saia de uma dada configuração. Aqui a gente pode pensar no exemplo cartesiano, né? Porque agora eu não estou pensando mais
de modo geral. Então, esse é um exemplo de minimização. Então, eu tenho aqui o sistema que inicialmente estava na posição x1, y1 e passa para a posição x2, y2, certo? E eu quero, né, lembrando que assim, o y ele é uma função de x, então eu vou ter aqui um y de x e eu quero minimizar esse funcional que está aqui, de tal forma que eu posso pensar que o y ponto ele nada mais é do que dy dx, certo? Então, seja esses dois pontos distintos no plano, de tal forma que o x2 é maior do que o x1, e o y é essa curva que liga esses dois pontos. Então, para a gente saber o tamanho dessa curva, porque eu quero minimizar a distância entre esses dois pontos, eu preciso definir um arco aí, ds, tá? Aqui o s é só de espaço, a gente está acostumado lá do s igual a s0 mais v0t, não é a ação, tá? Propriamente dito. Aqui nesse caso é simplesmente para esse problema, não tem mais a ver com o princípio de Hamilton. É só um exemplo do cálculo das variações. Então, quem que é esse ds? Pelo teorema de Pitágoras, a gente vê que é dy. Desculpa. A gente tem que ds ao quadrado, né? Se a gente fizer um zoom aqui, a gente vai ter alguma coisa do tipo assim, ds, né? Elementinho, e ele tem projeções aí em dy, tem em dx. De tal forma que o tamanho ds, esse tamanho que está aqui, pode ser definido então pelo teorema de Pitágoras, dx quadrado mais dy ao quadrado, tá? Lembrando então agora que esse tanto o y é função de x e o s vai ser função de y e de x. Então o s ele é um funcional. Então agora eu quero escrever o ds de y, tá? Então basta eu tomar a raiz quadrada disso aqui. Isso aqui fica dx quadrado mais dy ao quadrado, tá? Se eu puser esse dx em evidência, ou seja, dividir tudo por dx, ele sai fora aí da raiz, então fica 1 mais dy sobre dx ao quadrado dx. E agora a gente tem esse ds em função da função do y aqui. Lembrando que esse cara que está aqui a gente definiu como sendo y ponto. Então, o que eu preciso é escrever o comprimento da curva, né? S em função de y. Então, ou seja, para cada y que eu tiver, eu vou ter um valor de S. Então, isso aqui vai ser a integral de x1 até x2 desse ds, né? E o ds nada mais é do que 1 mais y ponto ao quadrado de x. E esse termo que está aqui é o que a gente vai chamar então um f, que vai ser um f de y', de y ponto, né? E de x. Nesse caso desse exemplo, ele é só uma função de y ponto, não é uma função de x e de y, mas ele poderia ser. É porque eu estou escolhendo esse problema, né? Que é de encontrar o menor arco que eu possa ter nesse sistema. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso minimizar essa equação que está aqui. Então,
esse S, que é o tamanho dessa curva, né, desse arco aqui, ele vai depender da função y que eu escolher. Então, se eu escolher uma função, por exemplo, assim, certo? Eu vou ter um outro valor. Notem que eu mapeei uma função em um valor. Isso é interessante, essa que é a ideia de funcional. Eu vou mapear uma função em um valor. E aí, como é um valor, eu consigo minimizar esse valor. Ou seja, eu consigo procurar quem é o mínimo. Tá? E é aí que mora a ideia do cálculo das variações. Então, nesse caso, a gente vai tentar procurar dentre todas as curvas continuamente diferenciáveis, y como função de x, que passam pelos pontos x1, x2, y1, y2, aquela que minimiza esse funcional que eu escrevi aqui. Tá? Então, essa f aqui, que é uma f de y ponto e x, ela é uma função conhecida. Porque se eu conheço y, eu conheço a derivada dele com relação a x, e aí eu consigo. Então, é a partir daqui que a gente começa a olhar para o cálculo das variações. Se a gente refazer esse desenho aqui, para começar a parametrizar esse problema. Então, eu tenho aqui a direção I, direção J, o ponto x1, que então esse é um problema limitado, né? Então, ou seja, ele precisa, ele é determinado por esses limites y1, x1, y2, x2. Então eu tenho os pontos que estão aí. E aí a gente faz uma suposição. Vamos supor que essa aqui seja a curva que eu estou procurando. Tá? Essa é quem eu sei. Então eu tenho o y de x aí. Eu não sei ainda, mas eu vou assumir que eu saiba. E vamos supor que a gente escolha uma outra curva e ela se separe aí infinitesimalmente dessa. Tá? Então eu tenho aí uma certa variação, um delta y aí. Certo? Então, essa outra curva aqui, eu vou chamar ela de y bar. Tá? Quem que é esse y bar? O y bar, vou assumir aquilo que eu já tinha escrito. Ele vai ser igual ao y mais uma pequena variação, em que eu vou escrever essa variação em termos de um parâmetro e de uma função aqui de x, que é uma função qualquer. Isso é importante, porque uma vez que eu escolho uma função qualquer, depois isso me ajuda a entender quem é essa curva que eu estou procurando. E esse cara aqui, ele é um parâmetro. Quando eu faço isso, eu consigo procurar pelo mínimo em função do parâmetro. Então eu vou variando esse epsilon aqui até que a minha curva fictícia aqui retome a curva que eu estou procurando. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então eu estou parametrizando. Algumas condições que são importantes é que esse eta de x, quando o x igual a x1 ou quando o x igual a x2, ele tem que ser nulo. Tá? Por quê? Porque essa curva y' precisa passar por esse ponto. Então, como eu sei que o y passa por esses dois pontos, em x1 e x2, se eu somar alguma coisa no y, ela não vai mais passar por esses pontos. Então, para que ela passe por esses pontos, eu obrigo a que a minha curva faça isso. E além disso, eu preciso que essa curva ela é qualquer arbitrária, né? Então essa aqui eu posso escolher, mas eu vou escolher curvas arbitrárias dentre aquelas que são diferenciáveis, de tal forma que eu tenha aí um eta' igual a um d dx, exista essa derivada, d dx de eta. Se eu faço isso, eu posso escrever, por exemplo, que y barra linha igual a y' mais epsilon é um parâmetro,
tá? Então não preciso derivar mais esta linha, certo? Então eu tenho essas condições, tá? Beleza? Então a gente pode trabalhar com essas condições que estão aí. Então a gente vai voltar ao funcional. Agora, esse funcional eu vou escrevê-lo como sendo um φ de epsilon, certo? De tal forma que esse φ de epsilon ele é tal que eu tenho. E, desculpa, deixa eu colocar ele assim. Esse φ de epsilon ele é tal que a sua derivada com relação ao parâmetro epsilon é quem eu estou procurando, certo? Eu vou minimizar esse parâmetro. E esse parâmetro ele vai ser dado, então, pela derivada com relação a epsilon daquele S de Y, certo? E aí, eu vou usar o Y barra, porque eu vou variar tanto esse parâmetro D de tal forma que eu vou procurar por aquele em que isso é zero. Então, do cálculo, a gente sabe isso. Quando eu quero o mínimo, ou o máximo, ou um ponto de inflexão de uma curva, eu tomo a derivada com relação a um parâmetro que eu vou variar e igualo ele a zero. E aí, o que é importante? É importante o seguinte, que o S de Y, quando o epsilon é igual a zero, zero aqui, esse cara é exatamente o epsilon de Y. Por quê? Se o epsilon é igual a zero, y barra é igual a y. Então, se de alguma forma eu conseguir tomar essa derivada, calcular ela quando o epsilon é igual a zero, né? Então eu faço isso aqui para epsilon igual a zero, significa que a expressão que eu encontrar é aquela para a qual eu tenho o y, que é a curva que eu estou procurando. Tá? Então, eu vou ter que escrever essa derivada em termos dessa função parametrizada, certo? Então, eu vou escrever para esse parâmetro eta que está aqui, e aí depois eu faço eta igual a zero, epsilon igual a zero, né, para pegar o máximo, e com isso eu encontrei quem é a curva, tá? Bom, mas lembrando que o y, ele é uma função, y barra aqui, né? É uma função de y e de x. Então, se eu quiser fazer a derivada com relação a epsilon, eu preciso aplicar a regra da cadeia. Então, essa derivada que está aqui, de epsilon, esse φ de epsilon. E de epsilon é o S de y barra aqui, tá? Para quando o epsilon é igual a zero, isso aqui é a integral, a derivada, desculpa, a integral do f de y barra linha e x dx para epsilon igual a zero, tá? Então, se eu conheço o funcional que eu quero minimizar, basta eu calcular isso daqui. Aí, notem que essa integral aqui é em x e essa derivada é em epsilon, né? Aqui ela vai de x1 até x2. Então, eu posso facilmente trocar a ordem dessas derivadas e dessa derivada com a integral. Isso não muda nada no meu problema, porque a soma das diferenças é igual à diferença das somas. Então, eu posso fazer isso e aí eu vou aplicar a regra da cadeia, né? De tal forma que esse d de epsilon de φ para epsilon igual a zero vai ser igual a integral de x1
até x2 da derivada daquela função com relação a epsilon. Mas a função depende de epsilon e a função, desculpa, depende de y barra e de y' barra. E y' barra e y barra dependem de epsilon. Então, eu tenho que fazer aí del f del y barra del y barra del epsilon mais del f del y barra linha del y barra linha del epsilon, certo? Dx, e tudo isso aqui calculado para quando o epsilon é zero, tá? Beleza? Bom, essa segunda integral que está aqui, a gente pode resolvê-la usando integrá-la por partes. Se eu assumir um u aí como sendo o del f del y barra linha e o dv como sendo o restante, né, del y barra linha del epsilon dx, a gente tem que essa integral vai ser igual a uv, então u del f del y barra linha vezes v, a integral disso, tá? Então, a integral disso aqui é bastante tranquilo. Isso aqui é com relação a x, então isso aqui dá. Antes disso, né, na verdade, eu posso só falar uma coisa aqui. Tá? Antes de fazer essa conta, se a gente voltar, a gente vai ver que a derivada disso com relação a epsilon é eta. E a derivada disso com relação a epsilon é eta'. Tá? Então, ó, esse termo que está aqui, vou mudar de cor, é eta. E esse termo que está aqui é eta'. Tá? Então, esse termo que está aqui ó, é eta'. Então, fica, né, u df dy' v, então, a integral disso aqui, como é a derivada disso com relação a x, então isso aqui me dá, vou botar o amarelo, né? Isso aqui me dá eta, calculado de x1 até x2, menos a integral de x1 até x2 de v, que é eta, du. du é d dx de del f del y barra linha dx, tá? É interessante porque a gente sabe quanto que vale o eta para x2 e para x1. Essa foi a condição que a gente impôs. Ele tem que ser zero. Então, esse termo todo aqui ó, é zero. E essa integral que aparece aqui, né? Então, essa variação que aparece aqui, quando o epsilon é igual a zero, passa a ser igual à primeira integral. Mas tem uma coisa interessante aqui. Por quê? Quando o epsilon é igual a zero, o y' é o próprio y. Então aqui eu tenho del f y', né? O y bar, del y. Esse termo vezes eta. Vou colocar esse eta em evidência, tá? Ele está aqui, porque ele é arbitrário. A outra integral passa a ser essa que está aqui, ó. Tá vendo que eu também tenho um eta? Então isso aqui passa a ser menos d dx de del f del o y barra linha também é igual a y barra é igual a y' quando eta igual a zero. Então, eu tenho essa expressão que está aqui e tudo isso precisa ser zero. Certo? Agora, olha para essa expressão. Eu tenho uma função
eu vou chamar de m de x aqui. E eu tenho aqui um eta de x. É uma função arbitrária. Eu vou integrar desde um x1 até um x2. E isso aqui tem que ser zero. Tá? Isso nos leva a um negócio chamado lema fundamental do cálculo das variações. Porque, olha, imagina que eu tenho aqui o x. x1 e x2. Essa aqui é a minha função eta, que ela é qualquer. Tá? Então eu posso escolher ela como sendo isso. A única restrição é que ela precisa passar no zero quando x igual a x1 e quando x igual a x2. Vamos supor que a função m seja uma função aí aqui, por exemplo. Então esse aqui é o m de x. E em azul eu tenho eta de x. Notem que, para que essa integral seja zero, a área abaixo do produto dessas duas curvas tem que ser zero. Mas como o n é arbitrário, ele vai ter uma área, sempre vai ter uma área, seja positiva, seja negativa, ele vai ter uma área. Para que isso seja zero, isso só vai ser possível se o m for zero. Porque aí eu vou estar multiplicando essa curva por zero, então isso faz com que o produto m por n seja uma função nula em todo o intervalo, de tal forma que a integral é zero. Então eu tenho essa garantia, é isso que o lema fundamental do cálculo das variações me diz, que essa função, se eu tiver uma curva que é arbitrária, e daí a ideia de arbitrariedade dessa curva, do eta de x. A gente escolheu simplesmente para poder parametrizar. Fazendo isso, a gente obriga que esse termo entre parênteses aqui seja nulo. E aí o que a gente obtém é justamente que del, a derivada parcial do funcional, com relação a y menos a derivada em x de del f del y linha, isso aqui tem que ser zero. Essa aqui é a condição para que esse funcional seja mínimo. Essa é a equação de Euler-Lagrange. Notem como ela parece com as equações de Lagrange. Né? Se o f aqui for, por exemplo, a lagrangiana, o x for o tempo e o y for a coordenada generalizada. Tá? Então, a condição para que eu minimize o meu funcional é justamente essa, em que a equação de Euler-Lagrange seja satisfeita. Então, eu vou ter aí uma equação diferencial de segunda ordem, né? Depende de quem é f. Eu vou ter uma equação diferencial de segunda ordem que precisa obedecer essa condição. Na hora que eu resolver isso aqui, a solução disso vai me dar um y de x. E y de x é justamente o caminho que eu estava procurando. Tá? Então, se eu voltar ao problema, né? Então é o problema original aqui, em que eu tinha que procurar por qual caminho. Então, agora a gente tem uma forma de procurar esse caminho, porque esse caminho vai ser aquele que respeita as equações de Euler-Lagrange. Tá? Desde que eu tenha um funcional, ou seja, eu saiba quem que é essa curva. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, é o tamanho da curva, então quem que eu quero minimizar? O tamanho. Então, desde que eu saiba representar o tamanho em termos de y e de x, e possivelmente das suas derivadas, que foi como a gente fez aqui, a gente consegue aí determinar a solução desse problema. Tá? Então, essa é a vantagem do cálculo das variações. Então, vamos aproveitar que a gente fez isso, que a gente já definiu esse funcional.
para a distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos é, então, escrita aí como 1 mais y' ao quadrado, certo? Lembrando então que esse f aí, ele é um f que pode ser de y' e de x. Nesse caso, ele é só uma função de y'. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para cá. Olha, como ele não é uma função de y, então, assim como no caso de Lagrange, né, que a gente tinha a ideia das coordenadas cíclicas, eu tenho que del f, del y é igual a zero. Isso significa que a variação desse negócio que está aqui dentro do parênteses com relação a x é nula. Isso implica que d dx de del f del y' igual a zero. Isso só é verdade se del f del y' for igual a uma constante aí, C1. Tá? Então, se eu tenho isso aqui, eu posso agora resolver esse problema. Certo? Então, para isso, basta eu trabalhar com essa expressão. Então, eu preciso derivar isso aqui com relação a y'. Então, a derivada com relação a y', então vai me dar meio disso aqui elevado a menos meio, né? Então, 1 mais y' ao quadrado vezes a derivada do argumento, que é 2y' ao quadrado, tá? Que não é 12 não, tá? Y'. Beleza? Bom, aí eu posso escrever isso aí em termos de y', né? Isolar o y'. Isso aqui me dá aqui y' igual a C1 raiz de 1 mais y' ao quadrado, certo? Eu posso elevar os dois termos aqui ao quadrado. Isso aqui dá C1 quadrado 1 mais y' ao quadrado. Passo esse y' para lá. Eu tenho que y' ao quadrado. Esse y' ao quadrado 1 menos C1 quadrado igual a C1 quadrado. Então, daqui eu tenho que y' igual a C1, já tomando os quadrados aí, sobre 1 menos C1 ao quadrado raiz. Notem que eu não preciso me preocupar com sinais de mais ou menos, porque essa é uma equação diferencial que tem as constantes, tá? Então, quem determina as constantes iniciais é a escolha do sistema, certo? Então, isso aqui, ó, é uma constante também, então vou chamar isso de A. Então, eu tenho aí que dy dx igual a A. Eu posso integrar isso aí com relação a x. Isso aqui fica A dx, desde um x1 até um x2. Isso aqui vai desde um x1 até um x2. Então, isso me dá um y, né, um y igual a x. Não precisava ter posto os parâmetros ali, né, mas tudo bem. A gente determina eles a partir da equação. Mais b, tá? Então, realmente, a menor distância entre dois pontos é uma reta, tá? Então, ou seja, a gente usa as equações aí de Euler-Lagrange para determinar, mas para isso eu preciso saber descrever quem é o funcional. Uma vez que eu descrevo o funcional, eu consigo resolver esse problema. Beleza? Então, por hoje é isso. Por hoje não, né? Por agora é isso. E aí a gente volta
para fazer mais alguns exemplos.